A lição de hoje, irmãos, do nosso curso bíblico do discipulado é a lição de número 2, que tem por título O Pecado e o Plano de Deus. Nós vamos aprender um pouco sobre estes importantes temas. Não só o problema, né, que é o pecado. Vamos falar também um pouco sobre a solução, que é o plano de Deus na vida de todos nós. A você que está nos acompanhando no curso bíblico do discipulado, na semana passada nós abordamos com os irmãos acerca de Jesus. Falamos sobre quem é Jesus. Aprendemos um pouco mais, todos juntos, sobre um pouco mais sobre Jesus. Falamos que naturalmente as pessoas sabem que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus nasceu de uma virgem, que Jesus ele operou milagres e uma série de coisas. Mas nós abordamos com os irmãos algumas coisas mais sobre Jesus que nós podemos aprender quando a nossa é a palavra de Deus. Algumas coisas tipo, nós lemos João 1:1, nós aprendemos que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Com os irmãos que esse verbo com V maiúsculo, provando na Bíblia Sagrada, se refere ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se Jesus, a Bíblia diz que o verbo é Deus, ou seja, que Jesus é Deus, aprendemos, por exemplo, que Jesus, se ele é Deus, e ele é Deus de fato, ele tem os mesmos atributos de Deus. E assim nós analisamos 14 pontos ali sobre Jesus, analisando a Bíblia Sagrada, que acrescentou mais a nossa fé, do nosso conhecimento acerca dele. Assim, falando sobre Jesus, nós vamos falar um pouco hoje sobre o plano de Deus. Irmãos amados, para nós darmos continuidade, eu vou ler aqui Romanos capítulo 3, versículo 23, onde diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Né? Estão destituídos. Irmãos, é interessante. Parece até algo assim, digamos, sensacionalista de falar, mas a grande verdade é que a maioria das pessoas ainda hoje nunca experimentaram o amor de Deus, seu plano divino para a salvação da humanidade. Muitas pessoas ainda andam por aí, vivendo uma vida de pecado, sem saber nem ao certo o que estão fazendo, sem saber nem ao certo o que está acontecendo. Na verdade, a Bíblia Sagrada, ela nos explica o que está acontecendo. A Bíblia explica que o mundo está em pecado. Quando a Bíblia diz que todos pecaram e por causa disso estão destituídos da glória de Deus, ela está tentando nos mostrar que o homem ele vive uma vida de pecado. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, ele nos traça a solução para a situação de pecado do homem. Para continuar, eu quero definir o pecado com você, não é? Juntamente com você. Pecado, queridos, é tudo aquilo que contraria a palavra de Deus. Tudo aquilo que o homem faz, que o homem pensa, que o homem fala, e que contraria a palavra de Deus e os seus santos mandamentos, então pode ser classificado como pecado, não é? Então pecado é qualquer desobediência às leis de Deus. Só lembrando aos irmãos que nós podemos pecar por atitudes, por palavras ou por pensamento, não é? Contrariou a lei de Deus, então significa que o homem cometeu um pecado. A grande questão, querido, agora é nós nos livrarmos do pecado. Na verdade, o pecado ele entrou no mundo por meio do homem. Não é? O homem, no princípio, na época de Adão, a Bíblia Sagrada, ela relata no livro do Gênesis
que Deus colocou o homem no Éden e Deus deu mandamentos ao homem. Deus disse a Adão para Adão lavrar a terra, e Deus colocou Adão em posição superior aos animais. Deus deu a honra a Adão de dar o nome a todos os animais. Mas a Bíblia diz que Deus deu mandamentos. Além desses, houveram outros mandamentos, como por exemplo, você pode comer de tudo no jardim, menos do fruto do conhecimento do bem e do mal. Né? Você observa que é um mandamento que Deus dá ao homem no princípio. Coma de tudo, menos daquele fruto específico. Mas a mesma Bíblia Sagrada relata uma situação em que o homem ele desobedece a Deus. Ele, sabendo que o mandamento de Deus era que ele não tomasse, ele foi lá e comeu daquele fruto. Ou seja, ele cometeu um pecado. Ele desobedeceu a Deus. Tem algumas dúvidas que as pessoas tiram com a gente comumente. Que, pastor, o pecado do homem foi ter feito sexo, por exemplo, ter casado com a mulher? Não, a Bíblia não afirma em nenhum momento esse. Por sinal, quando Deus criou o homem, que lhe entregou a mulher, ele mandou que eles se reproduzissem e populassem a terra. Não é? O pecado do homem foi a desobediência. Deus disse, não faça isso. Afora os questionamentos de quem é a culpa, mas o homem desobedeceu. A partir daí, toda a sua descendência, todo mundo, aquele que vem de Adão, não é? Ele herda a natureza do pecado. Ele herda a tendência a desobedecer as leis de Deus. Então, por causa disso, a humanidade está em pecado. O homem está em pecado. E o homem precisa se reconciliar com Deus. A lição de hoje é assim, na vida cotidiana, é possível o mal, a impiedade, a opressão, o sofrimento, a guerra, a morte. Duas maneiras de representarmos o pecado no contexto bíblico. Pecado na Bíblia Sagrada, nós podemos substituir, até para facilitar o nosso entendimento, como uma situação onde nós erramos o alvo. Errar o alvo, querido, o alvo é a vontade de Deus. Todos nós devemos viver com vista naquele alvo, porque a Bíblia Sagrada diz que só existe um caminho que leva à salvação. Não são vários caminhos. Por sinal, hoje, dia 1º de abril, não é? O mundo comemora o dia da mentira. Você observa que até a mentira tem um dia no mundo. E o mundo comemora o dia da mentira hoje, dia 1º de abril. Uma das grandes mentiras que é pregada no mundo nos dias de hoje é que todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma das grandes mentiras que, inclusive, hoje eu já ouvi por aí, em algum lugar que eu passei. Todos os caminhos levam a Deus, isso está errado. Só há um caminho que leva a Deus. Esse caminho se chama Jesus Cristo. Deus é o alvo, Deus é a nossa finalidade. Então, quando nós fazemos, nós pensamos ou nós falamos qualquer coisa que nos tira do alvo, né? Nos tira da visão do alvo que é Deus, então nós erramos o alvo. Quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus, significa dizer que nós erramos o alvo. Então, se você pensando, o que será que você fez hoje? O que será que você falou? Onde estão os seus... Se a vontade de Deus, significa dizer que hoje, de alguma maneira, você errou algo, mas você pode consertar. Estamos aqui para consertar. A segunda coisa, além de errar o alvo, é uma dívida. Quando o homem ele comete um pecado, ele está em dívida, porque ele não guarda os mandamentos de Deus. Você observa no quartel, quando um soldado
ele comete alguma infração, não é? Ele comete alguma coisa que não era para ele cometer, o oficial fala negativo, ou seja, você cometeu de maneira negativa, e esse FO negativo ele vai somando. É como se o soldado contraísse uma dívida perante os seus oficiais, não é? E uma dívida que ele não consegue pagar. De alguma maneira, aquela dívida ela vai precisar ser perdoada, ou seja, por meio de uma punição, seria um tipo de penitência para o soldado, ou perdoado sem nenhuma motivação, por um ato de misericórdia. No nosso caso em relação a Deus, quando nós pecamos e infringimos a vontade de Deus, nós contraímos uma dívida que nós não somos capazes de perdoar. Por exemplo, a Bíblia Sagrada diz que Jesus estava ensinando num lugar, a Bíblia diz que uns homens carregando um paralítico que estava sobre, eles queriam conduzir aquele paralítico até Jesus e eles não podiam parar. A Bíblia diz que eles colocam o paralítico em cima do teto e lá aonde Jesus estava, e a Bíblia diz que Jesus olhando aquele Deus, não é? Nós precisamos de Deus. É uma dívida que nós não somos capazes de sanar com a nossa capacidade, com a nossa inteligência, com as nossas habilidades e até mesmo com dons, não é? O único que pode perdoar pecado é Deus. Aqui entra a grande questão irmãos, a grande questão do plano de Deus. Quem pode perdoar pecado senão Deus? Uma vez conhecedores dessa verdade, nós podemos então analisar a palavra de Deus, por exemplo, em João capítulo 8, versículo 36, onde diz assim: em Cristo, Deus oferece liberdade à humanidade, ou seja, ao aceitar o plano de Deus, a pessoa não será mais escrava do pecado. Significa dizer que o grande plano de Deus para conosco, para a nossa situação de pecado, foi entregar o seu único filho Jesus. O texto áureo da Bíblia Sagrada, João capítulo 3, versículo 16, ele nos traz essa grande verdade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, queridos, para que a gente não fique no problema, espera aí, eu já sei que eu sou um pecador. Se pecado é errar o alvo, se pecado é contrair uma dívida, e se eu peco todas as vezes que eu contrario a vontade de Deus, seja por palavras, seja por atitudes ou por pensamento, então eu sou um pecador. Se essa lição parasse aqui, alguém ia dizer assim: não, espera aí, eu não quero mais ser crente, porque eu sou um pecador, para minha situação não tem mais jeito. Mas eu venho essa noite falar do pecado, mas também falar do plano de Deus. O plano de Deus foi ter entregue Jesus Cristo. Romanos 5, 1 e 2 diz assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos justificados pela fé e nós nos aproximamos de Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na presença da glória de Deus. Ou seja, queridos, o plano de Deus para a nossa situação de pecado é Jesus Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você já aceitou que a única solução para a sua situação de pecado, você já compreendeu que é Jesus Cristo? Então, o Senhor lhe oferece nesse momento essa grande oportunidade. Observando a palavra de Deus também, João 14, versículos de 1 a 3, diz assim: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em mim, creiam em Deus. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-vos lugar.
E se eu for e lhes preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que vocês estejam aonde eu estiver. Então, uma promessa de Jesus Cristo a todos nós que cremos no seu nome. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o fim de quem vive em pecado é herdar a morte. Agora, quem está em Cristo Jesus, a Bíblia diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então é o seguinte, nós estamos em pecado, mas Deus nos deu Jesus, Deus nos entregou Jesus, para que um dia nós pudéssemos abrir a nossa boca e dizer, nós vamos morar no céu, porque em Cristo os nossos pecados são perdoados. Para terminar, há uma pergunta comum também, inclusive chegou para mim agora, eu estou observando ali, acerca da possibilidade de haver pecadinho e pecadão. Olha só, irmãos, conforme a Bíblia, deixa eu explicar isso para ficar de uma forma bem esclarecida a você. Conforme a Bíblia Sagrada, todo e qualquer pecado constitui-se em pecado. Ou seja, toda vez que nós desobedecemos às leis do Senhor, todas as vezes que nós vamos de encontro às vontades de Deus, significa dizer que nós estamos pecando e nós levamos uma vida de pecado. Mas isso na definição do pecado. Pecado é toda e qualquer desobediência em relação à lei de Deus. Agora, de onde vem o pecadinho e o pecadão? Vem em relação às consequências do pecado. Não é? O pecado traz consigo suas consequências. A maior de todas elas é o quê? A separação entre o homem e Deus. Nós cometemos pecado e por causa do pecado nós somos destituídos de estar na presença de Deus e nós precisamos de Jesus. Agora, existem pecados que trazem por consequência a prisão do homem, a morte espiritual, a divisão de famílias. Existem até pecados que a Bíblia Sagrada revela que para esse não há perdão. Por exemplo, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, queridos, o pecado, o pecadinho, o pecadão, ele pode ser classificado em relação às consequências do pecado. No geral, nós que somos crentes, nós devemos fugir da aparência do pecado. A Bíblia diz que até mesmo da aparência, né? Fugir da aparência do mal. Ou seja, até da aparência nós devemos fugir. Porque todas essas coisas impõem separação entre a gente e o nosso Deus. Então, que Deus abençoe e que nós possamos lutar contra o pecado. Irmão, você que é novo convertido, lute mesmo com todas as suas forças. Coloque no seu coração que você tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Agora tem um detalhe, como que eu vou vencer o pecado? Eu vou dar uma dica para você. Exercite a sua vida devocional. Coloque na sua rotina diária a leitura da palavra de Deus, porque ela vai nos moldando, tá certo? Ela é um instrumento para o nosso moldar. A palavra de Deus é um instrumento, é aquela peça que é usada para lapidar o vaso de Deus. E o agente dessa mudança é o Espírito Santo de Deus. A nossa vida devocional deve incluir a leitura da palavra de Deus e as nossas orações, a nossa conversa diária com Deus, onde a gente pede misericórdia a Deus. Coloque essas duas coisas na sua rotina diária. Ore a Deus e leia a palavra de Deus todos os dias, porque a palavra de Deus é quem vai nos orientar acerca de nós estarmos livres de uma vida de pecado. Então, que Deus abençoe, querido, a sua vida e que o Espírito Santo de Deus sempre encontre lugar no seu coração para ele habitar e para ele trabalhar na sua vida, nos moldando em conformidade com a vontade dele. Eu quero orar por você nesse momento. Feche seus olhos, se você puder. Querido Deus, te agradeço pela vida dos teus servos, te louvo pela vida dos teus filhos, Senhor, que mais uma vez esta noite, ó Deus, reservaram um espaço na sua agenda
meu Deus, para aprendermos um pouco mais acerca da Tua palavra, para aprendermos, Senhor, acerca do pecado, mas também acerca do Teu plano divino para com todos nós. Senhor, nos ajuda, nos dá força, sabedoria, para que nós possamos estar livres do domínio do pecado, para que seja encontrado pureza em nosso coração. Ó Deus, que as nossas palavras, as nossas atitudes e os nossos pensamentos glorifiquem o Teu nome a todo instante. Meu Deus, abençoa os Teus servos que estão em casa nesse momento, a sua família, ó Deus amado, o seu trabalho. Senhor, que a rotina dos Teus servos continue sendo abençoada por Ti. Dá alegria aos Teus filhos, alegria no coração, e que cada um deles possa entoar hinos de louvores a Ti, como sinal que o Senhor está no controle de todas as coisas e nós temos consciência disso. Em nome de Jesus eu Te agradeço por tudo. Amém. Que o Senhor Te abençoe e Te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz do Senhor a todos os irmãos e que Deus possa continuar abençoando a cada um.